Graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No projeto Leia a Bíblia Comigo, nos encontramos no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, o último capítulo do Evangelho de Lucas, que vai trazer para nós o relato da ressurreição de Jesus. Vamos ao texto sagrado. Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexa a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que com ele estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como um delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu senão os lençóis de linho. E retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: Que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: Quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus: Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Ó nécios e tardo de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras? Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles
o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria e estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei? Estando ainda convosco, importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento, para compreenderem as Escrituras. Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, e lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Glória a Deus, né? A ressurreição é a vitória de Cristo sobre a morte, a nossa vitória, né? A nossa vitória. E o capítulo 24 de Lucas traz isso para nós, o relato da ressurreição, da vitória de Cristo sobre a morte. Também traz para nós que as mulheres foram as primeiras a testemunhar do Senhor Jesus, e entre elas Maria Madalena, né, é citada para mostrar o poder divino do nosso Salvador sobre as trevas, sobre o império das trevas, pois Jesus a libertou do cativeiro de 7 demônios. E ela, essa mulher simples, teve o privilégio de ser testemunha ocular da ressurreição de Jesus. Que coisa maravilhosa! E o verso 16 fala que 2 discípulos estavam com os olhos impedidos de reconhecer Jesus, né? Um deles, o historiador Eusébio, fala que Cleopas era o tio de Jesus. Bom, o tio de Jesus conhecia Jesus muito bem, né? Era o irmão de José, tio de Jesus, conhecia o sobrinho muito bem. Mas no momento em que Jesus se apresenta para Cleopas e o seu companheiro na estrada, no caminho de Emaús, eles não o reconheceram de imediato, né? E
no relato que eles fazem para Jesus dos acontecimentos, né, fica claro que as emoções envolvidas os impediram de reconhecer Jesus, né? As lágrimas, o que causou esse impedimento do reconhecimento de Jesus? As lágrimas do desespero, a ignorância da Escritura, o temor da escuridão, a dúvida do coração, né? Porque a gente vê que Jesus fala para eles, nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram, né? Então a dúvida havia tomado conta, o ódio, a cegueira espiritual. E isso mostra para nós que um coração desesperado, ignorante da palavra, sem conhecimento da palavra, afundado na escuridão da dúvida de uma fé vacilante, não consegue ver Jesus em meio às circunstâncias. Então fica para nós aqui a grande lição, né, para o nosso coração, para o dia de hoje, né, que nós precisamos, né, na hora da tribulação, na hora da circunstância, na hora da tragédia, né, na hora do desespero, né, nós precisamos ter as Escrituras na nossa mente, no nosso coração, para invocá-la nesse momento e podermos olhar Jesus em meio à situação da nossa vida, da nossa tribulação, né, porque Ele está lá conosco sempre. Ele prometeu, né? Ele prometeu, estarei convosco todos os dias, né? Quando Ele nos deu a ordem, Ele disse, olha, ide por todo o mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura, ensinai, batizai, e eu estarei convosco todos os dias, todos os dias, no dia mau e no dia bom, Ele está conosco. Nós só precisamos ter os olhos, abrir os olhos e reconhecer Jesus em meio à tragédia, em meio à tribulação, em meio à angústia, em meio à dor, em meio ao desespero. Lembre-se disso, Jesus está conosco em todos os dias, em todos os momentos. Que tenhamos um dia cheio da presença de Deus. Vamos orar. Pai Celestial, eu venho diante de Ti, Pai, nessa manhã. Primeiramente, Pai, para Te agradecer. Obrigada, Deus, por mais esse dia. Obrigada, Deus, pela certeza que a Tua palavra traz ao nosso coração, de que não há momento da nossa vida, não há circunstância dela, que Tu não estejas conosco. Em todos os momentos Tu estás conosco, Pai. Nós cremos nisso por meio de Teu Filho Jesus. Tu estás conosco, Pai. Obrigada pela Tua presença em nossas vidas. Pai, quero apresentar o dia de hoje diante do Senhor, Pai. Quero pedir ao Senhor, a Deus de poder e de graça, perdão, se em algum momento desse dia, Pai, eu me perder, as minhas emoções turvarem os meus olhos espirituais, e eu parar, ó Deus querido, de me conectar contigo e pecar contra o Senhor. Pai, mais uma vez eu invoco a Tua palavra sobre a minha vida no dia de hoje. Quero, Deus querido, fazer como o salmista Davi, escondi Tua palavra no meu coração. Pai, eu escondo a Tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra Ti, Pai. Obrigada, Pai, por esta certeza. Então, desde já, de antemão, eu Te peço perdão, Pai. Me perdoa, Deus. Paizinho querido, eu quero agora, Pai, interceder, primeiramente, Pai, pelos enfermos, os enfermos, Pai, da minha vida, Senhor. Paizinho querido, quero colocar diante de Ti a vida do meu esposo, na luta dele contra o câncer, Pai. Que o Senhor o alcance com vitória. Que o Senhor, ó Pai, venha com Tua mão de poder curar do seu organismo toda célula cancerosa e colocar, ó Deus, células boas, saudáveis na vida dele, Pai.
Deus querido, cura suas dores, anima seu coração, encoraja sua alma, sua mente, Pai. Dá a Ele, Pai querido, cada vez mais a alegria do Senhor para viver cada dia na Tua presença, Pai. Eu coloco diante de Ti, ó Deus de poder, a vida do pastor Marcos naquele hospital, sua família, sua parentela. Que o Senhor esteja ali, Pai, com Teu servo, nosso amigo querido, Pai, que também está, Deus, lutando contra o câncer, Pai. Ó Deus de poder, Teu filho, Teu servo, Pai, que tanto pregou, Deus, o Teu evangelho, nós pedimos a Tua boa mão sobre a vida dele, Pai. Pedimos que o Senhor esteja com ele nesse tempo difícil, Pai. Que os seus olhos possam se abrir e ele possa enxergar o Senhor, ó Pai, em meio à dor e o sofrimento. Que o Senhor esteja com ele, Pai. Também oro a Ti, ó Deus, pela vida da minha tia Zenete naquele hospital. Também, Senhor, lutando contra um câncer. Lutando, Deus, com esse AVC. Pai querido, só o Senhor pode ir ali, Deus. Tua filha precisa de Ti, Pai. Que os seus olhos possam Te perceber, ó Deus, que os seus olhos sejam abertos e que ela possa Te perceber, ó Deus. Leva cativamente a mente dela para estar na Tua presença nesse tempo de sofrimento, Pai. Encoraja a sua família, sustenta, consola, meu Senhor, a sua família, Pai. Eu também coloco diante de Ti a minha sobrinha Carla Fabiana, na luta dela contra o câncer. Pai, que ela Te conheça. Que ela Te conheça, que ela Te receba como o único e suficiente Salvador da vida dela, Pai. Encoraja a sua vida, Pai querido, encoraja a sua família, salva a sua família, Deus. Tenha misericórdia da sua filhinha Valentina, Pai. Deus de poder, eu peço Tua bênção para aquela família ali, Deus. Eu oro a Ti, meu Senhor, pela vida da dona Isabel, Deus de poder. Toma a Tua filha nas Tuas mãos. Encoraja, Senhor Deus, a sua mente, seu coração, que ela tenha discernimento do Senhor, que ela possa, Pai, mais e mais estar na Tua presença, aprender de Ti. Pai de poder e de graça, reabilita seus movimentos, Pai. Deus, eu oro pela Cláudia. Encoraja a Cláudia, sua filha, que cuida dela, seu esposo, o marido da Cláudia. Deus, nós pedimos a Tua bênção sobre aquela família, que os Teus anjos, guerreiros e ministradores possam adentrar aquele lar e a Tua presença possa ser algo maravilhoso ali. Também oro pela Marina, Deus. Oro a Ti, ó Deus, por essas vidas preciosas, Pai, que precisam de cura. Coloco a minha vida diante do Teu altar, as dores, ó Pai, essa crise de coluna, Pai, na autoridade do nome de Jesus, ó Deus, leve embora, Pai, todo espírito de enfermidade. Nós ordenamos que todo espírito de enfermidade saia, a ordem é para sair, saia a enfermidade, saia a enfermidade. Saia, nós ordenamos que saia no nome que é sobre todo nome, o nome poderoso de Jesus Cristo. Nós damos a ordem para sair todo espírito de enfermidade em nome de Jesus. Pai, agora quero colocar diante do Senhor, ó Deus, as famílias do projeto, Pai, que nós que o Senhor nos convocou, Pai, para cuidar, as famílias das crianças do contraturno escolar, essas 120 famílias que o Senhor nos deu para esse ano de 2024, Pai. Quero orar por essas famílias. Deus querido, eu oro, Pai, para que haja provisão do céu. Pai, aquela família que está desempregada, que o Senhor traga do alto os céus o emprego. Pai querido, aonde houver, ó Deus, a desarmonia, que haja a desarmonia dos conflitos, ó Pai, que haja harmonia. Aonde houver, ó Deus, de poder, aonde o império das trevas estiver dominando, Pai, que a luz de Jesus possa chegar.
Pai querido, que nós possamos ser o farol que ilumina para o caminho. Pai, na autoridade do nome de Jesus, ó Deus, promove a libertação dessas famílias, a salvação espiritual dessas famílias, Pai. Deus de poder e de graça, toma essas famílias nas tuas mãos, ó Pai. Derrama, Pai, derrama uma bênção toda especial sobre estas famílias. Pai, onde houver ali, ó Deus, o cativeiro, Pai, dos vícios, o cativeiro do alcoolismo, das drogas. Pai de poder, Deus de poder, liberta essas famílias, Pai, de todo tipo de cativeiro. Nós oramos a Ti, Pai, colocamos essas famílias diante do Senhor. Pai, queremos colocar cada criança que vai chegar para nós hoje, Pai, cada criança inscrita no projeto, Deus, que o Senhor conhece bem cada uma delas. E o Senhor não conhece, Pai, de qualquer jeito, o Senhor conhece desde antes da concepção. Então eu peço Tua bênção especial sobre essas crianças, que elas possam se sentir no meio do nosso projeto, acolhidas, amadas, abraçadas pela nossa equipe. Deus, sustenta a nossa equipe, Pai. Nós Te pedimos saúde emocional para a equipe, para os professores, para a equipe de cozinha, para a equipe de apoio. Nós Te pedimos, ó Deus de poder, saúde. Nós Te pedimos, Pai, alegria do Senhor para essa equipe que tem trabalhado arduamente, Deus, no acolhimento dessas crianças. Nós pedimos a Ti, ó Deus, a proteção do alto céu sobre esta equipe, Pai. Nós colocamos a vida dessa equipe nas Tuas mãos, ó Pai. Deus de poder, nós pedimos a bênção do Senhor para cada pessoa da nossa equipe, para a sua família, a blindagem do Senhor, ó Pai. Esconde essa equipe atrás da cruz de Cristo, onde o mal precisa parar, onde o mal para, Deus. Pai querido, nós colocamos tudo diante da cruz do Senhor, ó Pai. Pedimos a Tua proteção, pedimos a Deus a Tua provisão, Pai. Pedimos a provisão do céu, Pai, para a manutenção desse projeto. Pedimos a bênção do Senhor, ó Deus, levanta os mantenedores para o projeto. Pai, nós Te agradecemos, Pai, pelos patrocinadores. Agradecemos a Ti, Deus, pela Receita Federal. Agradecemos a Ti, ó Deus, pela ArcelorMittal. Agradecemos a Ti, ó Deus de poder, pelos padrinhos, os mantenedores do projeto, Pai. Agradecemos a Ti pela Igreja Batista desse lugar. Pai, nós agradecemos a Ti por cada pessoa que vem aqui todos os dias, Pai, compra um pão e leva um pão, e compra, Deus querido, os nossos bolos, compra, Deus, as nossas cuecas viradas, compra, Deus, do nosso bazar. Deus, nós Te agradecemos por cada pessoa que entra nos portões desse projeto, porque nós cremos que é o Senhor quem manda. Nós cremos, Pai, que nada não é o Senhor quem nos dá. Tudo é o Senhor quem nos dá. Tudo que temos, tudo que recebemos vem de Ti, Pai. Então nós somos gratos a Ti. Pai, quero orar a Deus pelos meus amigos de longe, os meus amigos de perto. Eu oro a Ti, ó Deus, pelas discípulas Nara, Audrey e Sandra. Eu oro a Ti pela vida delas. Eu peço por elas, por suas famílias. O sonho, o desejo do coração das Tuas filhas, Pai, é a salvação dos seus filhos. A salvação dos seus filhos, Pai. Salva os filhos da Nara, salva os filhos da Audrey, salva, Deus, os filhos da Sandra, Pai. Salva suas famílias, sua parentela, que a salvação do Senhor chegue, Pai, na vida das Tuas filhas. Deus, eu oro a Ti pelos meus amigos de longe, Pai. A Edith e o Bruno, no luto que eles estão passando. Consola o coração deles, Pai. Eu oro a Ti, Deus, pela vida da Marluz, do Zé Gomes, sua família, seus filhos, seus netos.
Pai, cuida deles lá, ó Deus, de tão longe, lá na Paraíba, que o Senhor esteja sobre a vida deles, Pai. Eu oro porque a tua promessa diz: eu abençoarei aqueles que te abençoarem. É uma promessa que tu tens na minha vida. E eu oro por essas vidas preciosas que o Senhor levanta, Pai, todos os dias para abençoar a nossa missão, a nossa tarefa com esse projeto, Pai, que o Senhor nos deu. Sustenta-nos, ó Deus, com a tua presença. Pai querido, e não permita, Espírito Santo, que os nossos olhos sejam impedidos de te ver nos momentos do dia mau. Mas pelo contrário, Pai, que em meio aos dias maus, em meio às tribulações, em meio às lutas, Pai querido, nós possamos te perceber conosco, que a tua presença seja algo tremendo em nossas vidas, Pai. E agora, Pai, eu quero orar por essa pessoa que me ouve. Aonde chegar, ó Deus, esse vídeo da leitura da tua palavra, aonde o Senhor levar, aonde chegar, quando chegar, no momento que chegar, Pai querido, que essa vida preciosa que me ouve seja impactada com a bênção da tua presença, a bênção da tua presença, o fortalecimento da tua presença, a alegria da tua presença, o consolo da tua presença. Ó Deus de poder, que, ó Deus querido, esta pessoa que me ouve, quando me ouvir, que ela seja tremendamente impactada por esta palavra no dia de hoje, Pai, porque a tua palavra não volta vazia de forma alguma. Então, ó Deus de poder, eu entrego ao Senhor, ó Deus, essa pessoa que me ouve. Pai, eu oro agora pela vida do meu pai. Obrigada, Deus, pelos 86 anos da vida dele. Pai, eu também oro para ele, que ele tenha alegria da tua presença, que a alegria da tua presença seja suficiente na vida dele, Pai. Que ele tenha alegria de estar vivo, alegria de estar com seus netos, filhos. Pai querido, continua dando saúde para ele, Pai, se ele continua dando para ele, ó Deus de poder, a bênção e a sabedoria da tua presença. Eu oro pelos meus irmãos, Simeão, Samira, o Álvaro, eu oro por eles, Pai, para que o Senhor os abençoe, para que o Senhor os guarde, para que o Senhor os proteja, e que na vida deles, Pai, a tua presença seja real na vida dos meus irmãos, Deus. Eu oro pelos meus sobrinhos, Pai querido, que a tua presença seja realidade na vida deles. Eu oro pela salvação da parentela do Ingo. Eu oro, Deus, eu oro pelos meus filhos agora, Pai. Coloca a vida dos meus filhos diante do Senhor, a vida da Alessandra, a vida do Daniel, a vida da Liliane. Ah, Deus, obrigada, porque os teus filhos, Pai, estão na tua presença. Que a presença do Senhor hoje seja grandiosa na vida dos meus filhos, na vida dos meus netos, na vida, Senhor Deus, do Pedro, do Vitor, do Arthur, do Tiago, na vida da Alice, do Davi, da Isadora. Pai querido, que os meus netos aprendam o valor precioso de estar na tua presença, Pai. Eu oro pelos meus genros, Enéas e Daniel, minha nora Janine. Deus de poder e de graça, que os teus filhos estejam constantemente na tua presença, Pai, que a tua presença seja realidade, Deus. Que a tua presença seja realidade no dia de hoje, Pai. Grandiosamente, surpreendentemente, Pai. Esteja conosco. Nós oramos assim, na autoridade do nome de Jesus. Te agradecemos, Deus, por tudo que o Senhor já fez até aqui e por tudo que o Senhor ainda há de fazer no dia de hoje. Amém, amém e amém.